Oi, gente, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 160 e o tema de hoje é endocrinologia, emagrecimento, diabetes, tudo que você imaginar hoje vai ser conversado aqui. E para esse tema, trouxemos o médico, endocrinologista, Dr. Márcio Cavalcante. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio. E Boa já quero noite. agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a vocês, obrigado por ter esse espaço tão maravilhoso. Gostei muito do espaço de vocês e espero ter uma boa conversa e esclarecer, né, todas as dúvidas. E começar já com uma apresentaçãozinha básica. Como é que o senhor, antes o senhor era clínico geral e fez uma especialização, não é isso? Isso. E aí, como é que foi essa virada de chave? E desenvolver esse interesse, né, pelo mundo da É, endocrinologia? eu comecei nessa parte de medicina da família, né, atendendo em PSF. Antes passei um período um pouco na parte da obstetrícia, eu gostava muito de acompanhar a parte da obstetrícia, eu pensei que eu ia até pender para esse lado. Mas aí terminou, depois já desse tempo que eu passei clinicando, que é uma coisa que eu acho muito interessante para quem está começando agora na medicina, que às vezes já quer correr logo para uma especialização e às vezes esquece essa base que é a medicina preventiva, às vezes é aquela questão de entender o paciente, realmente escutar o paciente, é muito interessante. Porque às vezes na especialização aí entra outros interesses, né? Às vezes até aquela questão mesmo do capital mesmo em si e tal. E é interessante no começo a pessoa ter esse contato com a medicina da família. Então eu tive esse primeiro contato e depois eu decidi essa parte da endocrinologia. Sempre gostei muito dessa questão da fisiologia, de entender como entender o corpo. Eu gostava muito dessa, quando eu fazia o curso de medicina, de entender o mecanismo da sede e tal, a gente estudando ali no gaito e tal. Então, a endocrinologia eu gosto muito por isso, porque é uma especialização que a gente mexe com tudo, é muito completa, que acompanha desde o começo um exemplo, uma mulher, desde uma criança até a sua idade, a gente vai até o idoso, né? Tratando sarcopenia, esse tipo de coisa. Então aí foi. Essa minha virada de chave foi isso também. E assim, de querer passar bem-estar para as pessoas, né? Tem um pai, mãe, às vezes tios, pessoas às vezes que precisam, a gente vê que hoje a medicina moderna faz com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Então, assim, pensando nisso também, acho que foi um dos principais motivos para mim ter escolhido a endocrinologia. Maravilha. E hoje, no consultório, geralmente o que é que anda aparecendo mais? Uma doença instalada ou algum sinal de alerta que a pessoa está ignorando? É, às vezes chega dos dois, né? Assim, vou explicar um pouco assim. Às vezes chega realmente pacientes que não têm noção de nada, porque principalmente essas doenças metabólicas, elas são doenças bem silenciosas, né? Você não tem às vezes uma noção, porque é uma doença crônica, né? Ela vai ali instalando, vai, tipo a pessoa, um exemplo, triglicerídeo, tá ali aumentando, tá. Tem gente que tá com mil e pouco de triglicerídeo e não sabe, não sente, não tem sintomas, né? Tem pessoas que dizem, eu tô com tontura, tem a ver com. Mas às vezes não é. Medicina não é 2 e 2 é 4, não é uma ciência exata. Então, é difícil realmente a pessoa. Eu tô com isso. Eu tô diabético, né? O diabético ele tem realmente alguns sintomas interessantes que são quando a gente aprende no curso de medicina são os 4 P, né? Que é a perda de peso, a polaciúria, né? Que é urinar bastante, a questão de muita sede, né? E a fome excessiva, né? Então tem os 4 P. Mas
Às vezes tem outras doenças que não, o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, às vezes só com o tempo que realmente o paciente começa a perceber que está com algum tipo de sintoma. E aí, indo pelo mundo da endocrinologia, né, que também trata as questões metabólicas, eu queria saber o seguinte: será que hoje, com essas questões das pessoas não querem mais sair de casa, parece que a pandemia também mexeu um pouquinho, as pessoas estão mais, não vou dizer preguiçosas, mais Hum. relaxadas, né? Será que a gente pode considerar que já estamos vivendo uma epidemia silenciosa de doenças metabólicas? Com certeza, com certeza. É, realmente o sedentarismo hoje é um problema. É, o, o- antigamente o ser humano, ele desde o princípio foi todo mudado. O que eu quero falar é tipo assim, por exemplo, o homem primata, ele tinha mais antigo, né? Tinha que subir numa árvore, quer pegar uma fruta, vai lá buscar, né? Sobe na árvore, quer caçar, quer carne, vai caçar, quer, né? Ele fazia um certo esforço. Fisiologicamente ele era feito, nós somos feitos para outro, assim, né? Para esse tipo de situações. Hoje o homem moderno, tudo é carro, tudo quer. Hoje você pede iFood, tipo assim, não precisa nem ir mais pro supermercado, né? Já entrega em casa. Não precisa nem mais pegar na prateleira, hoje tudo é virtual, tudo é. Então, assim, já começa daí essa questão, né? E sem falar justamente das telas hoje, você vê as crianças, não é mais como antigamente, né? Os pais da gente já falavam isso com a gente e agora a gente vê isso com os filhos da gente. Justamente essa mudança de assim, culturalmente, né, foi mudado muito. Hoje as telas, as crianças hoje não se divertem mais, não, assim, nessa forma de praticar exercício, né, andar de bicicleta, jogar bola, aquelas coisas que a gente fazia. Então, desde pequeno, assim, tá se criando um monte, é uma epidemia mesmo, como você falou muito bem, porque a tendência é piorar, né, porque aí com as comidas, depois a gente pode entrar nesse tema, mas é um conjunto, né? É um conjunto, porque aí a base da endocrinologia, a base de uma boa saúde é dieta e exercício físico. E a gente, hoje, o ser humano moderno nem tem dieta, nem tem exercício físico. Então, realmente, é uma epidemia mesmo e é bronca. E é bom que os pais já comecem a se orientar para que os filhos não Ah, sejam futuros diabéticos, né? com Ou certeza, outras doenças metabólicas. com certeza, com certeza. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E aí, quando a gente fala de doenças metabólicas e principalmente o que anda acontecendo, praticamente é um surto de diabetes, né? Que anda acontecendo por aí. Mas tem gente que acha que diabetes aparece assim. Pá, tô com diabetes. Aí eu queria que você esclarecesse se isso é verdade, se realmente a diabetes pode surgir, vamos lá, em 2 meses, ou se é algo que o paciente já cultiva há muito tempo. Depende. Se for diabetes do tipo 1, realmente pode ser de forma abrupta, né? O paciente, porque aí na verdade o do tipo 1, ele às vezes ele nasce, é uma questão genética que ele já nasce, às vezes já com essa deficiência no pâncreas que não produz insulina. Então assim, às vezes nos primeiros anos de vida já aparece, e às vezes aparece de forma bem abrupta mesmo. O paciente tem cetoacidose, que é uma complicação da diabetes, e acaba indo até para
parar numa emergência no hospital. Mas a do tipo 2 tem a ver também com a questão genética, né? Há uma predisposição nessa questão, porém, os hábitos de vida e tudo mais, a alimentação, ela tem a ver. Sendo que ela, é como se na pergunta fala, né? É já bem demorada. Ela vai, primeiro, às vezes, começa com a resistência insulínica, para depois passar para uma diabetes do tipo 2. Tipo assim, o paciente ele come excessivamente e o pâncreas ele tem que liberar a insulina. E quando a gente come, depois que faz a digestão, entra na nossa corrente sanguínea o sangue, o açúcar, para que justamente a insulina pegue esse açúcar, coloque nas células, para que transforme em energia, né? ATP, essas coisas todas, que são as funções da célula. Então, o que acontece? O diabético, ele de tanto, do tipo 2, né, de tanto ele comer, de tanto essa questão excessiva, o pâncreas vai liberando ali insulina, vai liberando ao ponto dele cansar e ele entrar numa condição realmente de falência, né? Então, ele começa a ser insuficiente a produção de insulina para a quantidade de açúcar que o paciente está ingerindo. Lembrando que quando a gente fala de açúcar, também carboidrato, no final do ciclo, transforma em açúcar. Então, o grande problema é mais, assim, respondendo a sua pergunta, se é uma coisa rápida ou não, depende. A tipo 1 é mais rápido, né, do tipo mais abrupto. O tipo 2 Existe outros tipos também de diabetes, né, gestacional e tal, mas a gente vamos ficar só nessa 1 e 2, que é mais fácil do pessoal entender. Tem algum sinal clássico que a diabetes costuma dar antes de se instalar de vez? Tem sim. A própria resistência insulínica, às vezes, como eu estava falando, mas quando a gente pede o exame para saber se o paciente é diabético, às vezes a gente pede a hemoglobina glicada, que é uma média de pelo menos 4 meses, e como está o açúcar, né, que ali mede a oxidação do açúcar ali no sangue. Então, assim, é um padrão, é o padrão ouro. Hoje é acessível, é fácil de pedir e é um dos mais legais. É o hemoglobina glicada. A gente sabe, porque tipo assim, se o paciente quiser meio que se enganar e enganar o médico. Vou fazer uma dieta esses 3 últimos dias aí, vou passar fome e vou ficar com a glicemia lá embaixo. Com a hemoglobina glicada, não tem como ele mentir, não. Porque aí é uma média. Então, pelo que eu estou entendendo, a glicemia do dia, a glicose medida no dia, não é parâmetro. Não é parâmetro. Ela pode variar. É tanto que tem as regras justamente para nosso amigo Barrinha aí, que é nosso. Sabe bem aí. É a questão justamente de ter esse cuidado justamente das horas antes da coleta, né? Então tem que ter esse cuidado. Então, sim, os sinais vêm com às vezes quando a gente pede a hemoglobina glicada, como eu estava falando, e às vezes está normal, a glicemia em jejum, às vezes está até normal, mas você já vê, quando você pede a insulina, o paciente você já vê uma certa resistência à insulina. Já é um sinal que o paciente pode entrar numa pré-diabetes e até chegar a uma diabetes. Então, há esse sinal em laboratorial, né? Já que eu entrei nessa parte laboratorial, posso começar por aí, pedindo os exames, né, de rotina, é um sinal, pode ver, e é o sinal clínico, né, físico do acantose nigricans, que é quando você fica aqui nessas regiões das dobras aqui do pescoço, fica mais escuro, aqui na região aqui da órbita aqui do olho também fica mais escuro, nas axilas, assim, mais em dobra. Tem uma história de umas bolinhas também. Esse sinaizinho. Esses sinais, às vezes, tem uns casos que não. Tem casos que a pessoa, pronto, quando se corta, às vezes cria um certo sinal.
Já tem pessoas que realmente é porque tem uma resistência insulínica. Então ele fica com aquele sinaizinho. Então é um dos que pode ser um pouco além daqueles 4P que eu falei um pouco antes, né? Que ali é mais quando a diabetes já está mais instalada. Que aí já é a complicação da diabetes. O paciente fica desidratado. Como eu estava explicando, como a insulina não pega o açúcar e não dá de comida à célula, para a célula produzir energia para o nosso corpo, então o que acontece? O paciente ele fica, por mais que ele come doce, por mais que ele está comendo, ele tem fome, um excesso de fome, uma fraqueza, e como o corpo não está tendo energia produzida pela célula, ele começa a tirar energia dos músculos, então o paciente começa a perder massa muscular, e por isso que a perda de peso, começa a entrar meio que no estado de sarcopenia, e além disso, urinando bastante, e a fome excessiva, e justamente é a fraqueza. Às vezes eu pego muito paciente que chega descompensado, doutor, é uma fome, eu como e é uma fraqueza, uma vontade às vezes de comer doce, e quando você faz ali um exame ali, mesmo no glicosímetro ali, tá HI, 500 e pouco, mas ela tá tão descompensada, o paciente tá tão descompensado que tá com fome, porque realmente o corpo dela não tá fazendo o ciclo correto. Certo. E aí tem um outro mito. Tem pessoas que pensam que pessoas magras não desenvolvem diabetes, né? E aí tem essa ideia de que somente as pessoas gordinhas é que têm diabetes e que a pessoa magra não tem. E aí eu queria saber do senhor, a mesma chance que uma pessoa em obesidade seria a mesma chance que uma pessoa magra também teria de ter diabetes? Tem, com certeza. Às vezes, principalmente a diabetes do tipo 1, o paciente ele é um pouco mais magro. Ele é magro, geralmente é magro. A gente fala assim, só não diz 100%, porque sempre medicina nunca 2 é 4, às vezes sempre tem uma exceção. Mas respondendo nessa questão, existe esses falso magro, né? E quando você pede lá os exames dele, acaba tendo uma dislipidemia, tá lá com o triglicerídeo, o colesterol lá em cima, né? Acontece bastante, porque já essa questão de engordar já é outro tipo, já envolve outras coisas de metabolismo, né? Às vezes a pessoa, não sei, pode ter um metabolismo mais acelerado, um hipertiroidismo, alguma coisa assim que faz com que ele não engorde, mas em compensação ele é uma pessoa desregrada, come todo tipo de comida e não tá livre não, tá sujeito do mesmo jeito. E aí eu lhe pergunto, o que mais lhe preocupa quando alguém recebe o diagnóstico de diabetes tarde demais? Tarde demais. O problema são justamente essa questão, porque a diabetes é uma doença progressiva. Então, uma coisa interessante é isso aí, você dizer logo isso aí, que o paciente que tem que entender que a diabetes é progressiva, então a gente tem que frear os problemas crônicos dela, né? Então, quanto mais demora o tratamento, como eu estava falando da hemoglobina glicada, o paciente ele passa o excesso de açúcar, ele oxida a pessoa. Metabolicamente você está estressado, você envelhece, é terrível a diabetes. O excesso de açúcar, o açúcar não foi feito para o ser humano, faz mal mesmo. Então, ao envelhecimento precoce, o paciente entra num estresse assim, gigantesco. Então, assim, a questão de não descobrir, ter um diagnóstico precoce, é que o diabético, como o açúcar não está indo para as células, fica na corrente sanguínea, ali girando, como o açúcar foi feito para estar dentro da célula ali,
Então ela fica girando na corrente sanguínea. Então ele passa pelos órgãos mais vascularizados, que a gente chama os órgãos-alvo, como o coração, o cérebro, os rins. Então por isso que o diabético ele é um paciente imunologicamente, ele é um paciente especial. A gente tem que ter muito cuidado com o diabético, assim como um imunossuprimido, qualquer outro paciente assim. Ele se enquadra, pelo menos foi assim que a gente aprendeu, e é assim que a gente vê. Porque o diabético, ele está sujeito a todo tipo, um AVC, a probabilidade, tudo por causa do excesso do açúcar. Então, quanto mais tempo passa, mais esses órgãos, esses danos microvascular e depois macrovascular também é muito importante também, que o diabético tem muito problema em membros inferiores, em extremidades em geral, né, justamente por causa desse excesso da glicemia. Um exemplo, o próprio rins, porque interessante, como o sangue fica ali girando, passando, aí quando ele passa pelo rins, o rins filtra todo aquele sangue com açúcar. Então o rins ele sofre muito, porque ele fica ali cheio de açúcar. Já tem uma medicação, inclusive, dado, interessante eu ter essa fala aqui, que é a dapaglifosina, que é o Forxiga, para quem tem acima de 65 anos, é dado na farmácia popular, que é o padrão ouro hoje do tratamento da diabetes, que faz com que o paciente ele elimine esse açúcar que fica justamente no rins. Então ele protege o rins, protege o coração e protege o paciente justamente de problemas do diabetes crônico, né? Aqueles problemas que vai acarretando com o tempo. Então ele controla ali a questão do exame da hemoglobina glicada, ele mexe na hemoglobina glicada e não tem risco de hipoglicemia. Então é uma medicação bem segura. É uma medicação até que, assim, se for o caso, dependendo de uma resistência insulínica, você pode tomar, eu posso tomar, não tem aquele risco de tomar, estou tendo baixar demais. É uma medicação muito segura e muito usada hoje até na cardiologia, justamente para defesa do cardíaco, né, dos músculos cardíacos. Então vale salientar que quanto mais, por isso que é a importância de procurar um médico e sempre estar pedindo seus exames. O diagnóstico quanto mais precoce, isso é em tudo, né? Então assim, os benefícios e a forma de tratar e frear aquela doença, como eu estou falando, como eu falo no começo, que é progressiva, como a diabetes, o prognóstico do paciente é excelente. E também não adianta tomar esse remédio e dizer assim, bom, eu vou tomar esse Forxiga, né? O Forxiga. E vou comer um bolo, porque o Forxiga vai tomar conta, vai resolver. Porque uma hora vai dar errado. Tem gente que morre pela boca, feito peixe. Tem chance do Forxiga, por exemplo, de tanta pessoa tomar e tome açúcar, parar de funcionar como deveria? Ou a medicação criar um... Não, ele na verdade, é como eu estou dizendo, pronto, como o Glifage, que é a metformina, que eu falo o Glifage, que é uma das marcas a mais famosa, né, do metformina. E o Forxiga, do dapaglifosina, também é um dos mais famosos. Eles são medicações que ele age mais na hemoglobina glicada. Tanto que a metformina, ele tem um tempo de ação, um período de ação de pelo menos 2 semanas, que ele vai começar a agir e vai baixando ali na hemoglobina glicada. Tanto que a metformina é usado em outros tipos de diagnóstico, em mulheres que têm síndrome de ovário policístico, paciente com resistência insulínica. Saiu até estudo que a metformina até rejuvenesce a pessoa, justamente pela questão. Com certeza. E interessante que ele junto com o dapaglifosina, como eu estava falando, se usa muito hoje na nutrologia, na endocrinologia, paciente quando quer emagrecer, que não tem diabetes, mas tem uma resistência insulínica, a
Tem médico que faz esse tipo é interessante. Eu faço em alguns pacientes assim, o uso do glifage. É bem interessante, ajuda nessa questão da resistência insulínica e ajuda nessa questão de emagrecimento. Então, mas é uma medicação que não baixa tanto o açúcar em si. Às vezes a gente tem que entrar com outra medicação que realmente vai lá e baixa, que faz mesmo o papel da insulina mesmo de baixar o açúcar. Mas realmente chega um tempo que de tanto você comer açúcar, a medicação vai ficar insuficiente também. Aí vai pra insulina. Às vezes tem que ir para insulina. Mas também tem o risco da insulina não funcionar. Não, aí já porque assim, para ir para insulina, a gente pede um exame, é interessante você ter tocado nesse ponto. Pelo menos eu gosto de pedir o peptídeo C. É para saber como é que está a saúde do pâncreas, né? Para ver se o pâncreas está liberando insulina, para ver como é que tá. Porque às vezes tem médico que já quer entrar logo na questão da insulina. Claro, eu sou a favor a insulina, quando sim tem que ser usada a insulina. Não estou dizendo que não é para usar a insulina, é para usar a insulina. Sendo que, às vezes, a gente tem que saber dos riscos também da insulina, dos cuidados. É tanto que hoje, para você usar a insulina, você tem que ter um termo, assinar um termo. O paciente ele tem direito, pelo SUS, de ganhar o glicocímetro. Todo paciente insulino dependente ele tem direito a ter o glicocímetro, porque ele tem que estar verificando, porque ele tem o risco de hipoglicemia. E a hipoglicemia é mais perigoso do que a hiperglicemia. É interessante. Porque a hipoglicemia você pode entrar em coma e morrer dormindo, né? Como diz assim, tá ali, entra ali, tá. Eu já tive essa fase de hipo, viu? Meu açúcar, é bem complicada. Eu lembro que uma vez me deu. Eu não sabia ainda que eu tinha. Daqui a pouco senti uma tontura leve. Daqui a pouco começou a boca secar. Me deu uma tremedeira. Mas eu tremia, que eu não conseguia ficar em pé. Sensação de morte, meu irmão. Aí eu comecei a me segurar, eu ainda me lembro. Me segurar e foi com uma amiga minha e disse assim: isso é hipoglicemia. Aí, e faz o quê? Me deram uma barra de chocolate, eu comi a barra. Aí foi melhorando. Eu nunca vou esquecer desse dia. E já teve aqui já. Só que agora, né, eu já tô. Nunca mais eu tive crise, graças a Deus, mas teve uma época que era uma atrás da outra. Eu também nunca fui muito fã de doce. Isso. Aí eu tive que começar a ser. Às vezes é interessante. Às vezes muita gente, doutor, quando tem hiperglicemia, todo mundo sabe tratar, né? E quando tem hipo, é o quê? Tasca faz o quê, né? Porque aí na maioria das vezes a gente tem que ver, às vezes pode ser uma infecção. Às vezes uma infecção bacteriana, as bactérias se alimentam muito do açúcar e às vezes o paciente tem uma hipoglicemia. Principalmente em idoso, em emergência chega muito. Então, às vezes, se você tem um familiar que está tendo, às vezes, febre, umas hipoglicemia, umas coisas, é bom investigar se ele não tem, às vezes, uma infecção urinária, uma infecçãozinha ali, que o idoso, como ele tem a imunidade muito baixa, ele não demonstra muito os sintomas, às vezes não tem nem febre. Às vezes nem reclama que está doendo, né, com dissuro, com essas coisas, nem fala nada. E realmente ele está com uma infecção e começa a ter hipoglicemia, né? E aí uma pessoa aparentemente saudável, com todos os exames ok, os triglicerídeos da vida, colesterol tudo ok, tem risco de ter resistência insulínica? Porque parece que todo mundo olha tudo, menos a resistência insulínica, né? Justamente. Porque existe a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é quando a gente na medicina diz síndrome, porque é um conjunto de sintomas. A síndrome metabólica é quando a pessoa tem a hipertensão, tem diabetes, tem uma predisposição à diabetes, né? E também os fatores lipídicos, né? Colesterol, triglicerídeo, eles ficam todos alterados, né?
Então, esses são pessoas que têm essa predisposição, né? Predisposição. Já uma pessoa que é mais difícil, uma pessoa mais regrada, que tem triglicerídeo, colesterol, não tem um corpo tão inflamado, ácido úrico baixo, assim, você vê que é difícil ter. É difícil. É mais paciente que já tem um corpo mais inflamado, o paciente. Às vezes eu pego muito paciente, às vezes chega no hospital, aí, porque às vezes no hospital é aquela medicina que não tem esse. Não tem como a gente ter essa conversa, que às vezes a gente tem na endocrinologia, é uma coisa que eu gosto muito também na endocrinologia, é um momento que a gente pode realmente fazer a medicina, que a gente pede os exames para o paciente, e aí o paciente volta para a gente com os exames, a gente vai acompanhando, e depois o paciente tem aquele retorno, e aí como é que ficou? Assim, é interessante esse feedback, sabe? Que a medicina preventiva, a medicina, como você está no UBS, né? Como eu estava falando do médico da família, ele tem isso. É bacana esse feedback. Porque aí o paciente sempre está. Você fica acompanhando não só ele, mas a família toda. É um projeto muito, muito bacana. E no hospital não tem como, porque Gira, outro dia é outro outro médico, médico. e assim, não tem como você dar continuidade, né? Então, injeção casa, tipo, dificilmente a gente tem aquele tempo de fazer aquela anamnese, você tem que ter realmente uma atenção muito, que depois com experiência você dá o diagnóstico, às vezes, com poucas palavras mesmo, assim. Você fica meio que ninja nessas questões. Porque realmente não tem aquele tempo pra gente dar para o paciente. Porque até quando a gente quer dar tempo àquele paciente, o outro paciente que está esperando já não quer esperar, né? Então, infelizmente, é uma falha que acontece. É assim em todo canto, né? Quase todo canto local é assim. E a gente passa por essa questão. Já na parte da endocrinologia, mas a gente tem esse tempo mais de conversar com o paciente, trocar aquela ideia e escutar mais o paciente. Mas eu pego muito paciente que chega, às vezes, no hospital e tá com dor. Aí, às vezes, quando eu vejo, eu digo, tem mais alguém aí? Tem não? Eu digo, aí eu tenho um tempinho, aí eu digo, você tá precisando, você tá toda inflamada. Uma injeção aqui que eu vou dar em você não vai sanar seu problema, não. Você não vai ter. Você vai ter que fazer exame, você tem que. Não é assim, não. Você tá entendendo? E às vezes os pacientes vão com aquela fé, não sei, ou então com aquela enganação que vai chegar lá e o médico vai dar uma pílula mágica, uma injeção mágica e vai curar todos os problemas que ele tem durante 5, 10 anos, uma dor crônica. E às vezes é o corpo da pessoa todo inflamado, o paciente com ácido úrico lá em cima, com você pede hemoglobina glicada, o cabra lá com 12 de hemoglobina glicada, com não sei quanto. Então o cabra tá em cima de um estresse metabólico terrível. E o corpo da gente é muito perfeito, né? O corpo da gente, a gente tem que estar em sintonia. Se a cabeça da gente não tá boa, o corpo não tá bom. Se o corpo da gente não tá bom, a cabeça não tá boa. Então a gente tem que estar naquela sinergia, né, perfeita, e é como um equalizador, como um som, que você tem que ir ali equalizar e deixar. Se você deixar muito grave, não presta, se você está muito agudo. Mesma coisa é um paciente com a carência vitamínica, que às vezes acontece muito isso. Às vezes um paciente está com. Por isso que eu acho interessante a questão da endocrinologia. Pronto, às vezes o paciente chega e diz: doutor, eu estou com fraqueza. Meu amigo, pode ser 1 milhão de coisas, fraqueza. Pode ser uma anemia, pode ser uma carência de vitamina B, vitamina D, pode ser questão hormonal. Meu amigo, pode ser 1 milhão de coisas aqui. Se for falar aqui, a gente passa. Então, assim, aí onde a gente vai pedir todos os exames, a gente vai ver o que o paciente tem. Aí, às vezes, o que acontece? Às vezes o paciente está lá com a carência de uma vitamina B, uma vitamina D, um exemplo, e o paciente está ali com aquela carência, com aquela falta de energia, começa a ficar mais preso dentro de casa, não quer sair, não tem ânimo. Aí a família já diz, está com depressão, leva para o psiquiatra empurra a medicação lá no paciente, o paciente tem uma
pseudo melhora, assim, e o paciente começa a ficar dependente de uma medicação controlada, quando às vezes o que ele precisava era uma reposição de vitamínica, uma reposição hormonal, às vezes era um hipotiroidismo, às vezes era, tá entendendo, uma questão metabólica ali que você podia resolver, e pelo contrário, o paciente continua com aquela carência, ele está ficando dependente de uma medicação tarja preta, às vezes então assim, às vezes eu acho bonito no SUS essa questão. Tem uns níveis no SUS que o médico, o profissional protege o paciente de outro profissional. É interessante isso aí. Interessante, não às conhecia. vezes, o SUS é muito bonito, essa questão de equidade, tudo é muito bonito. E tem essa parte. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios. E na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. E aí tem uma pergunta de $1 milhão aqui. A gordura no fígado é açúcar ou é o churrasco? É a mistura. Porque, na verdade, tudo é a questão do carboidrato, né? A questão do carboidrato em si. Há quem diga, o pessoal está querendo tirar esse mito da gordura animal, que diz que antigamente todo mundo comia gordura animal, que antigamente era a casa da banha, não sei o quê, ninguém usava esse óleo vegetal, né? Uhum. Que aí foi uma jogada de capitalismo, que eles tinham muito óleo do algodão, das coisas, não tinham o que fazer, e o pessoal criaram um vilão nessa questão da gordura animal e introduziram o óleo vegetal. Aí eu já ouvi até algumas pessoas falarem que essa questão da gente não aguentar muito sol, de ter que botar hidratante, essas coisas, é uma falta justamente dessa gordura animal. Entendi. Que a gente deixou, às vezes, de comer, que causava uma certa proteção. E que nesses protetores há muitas coisas nocivas que às vezes envenenam até a gente, intoxica. Mas você vê como são as coisas, né? Eu vi até que, acho que foi nos Estados Unidos, a pirâmide inverteu, a pirâmide alimentar, né? Isso. Agora, acho que a base agora é carne. Isso. E as farinhas tá lá no último. A proteína, né? E aí, assim, então a gordura do fígado, a gordura visceral como um todo, não quer dizer porque a pessoa tá comendo muito bife. É porque tá comendo muito açúcar. Às vezes pode ser também a questão porque, na verdade, a esteatose hepática, ela começa como um dano, né? É um dano hepático que uma pessoa que bebe pode ter um dano hepático, uma esteatose hepática, como uma pessoa que toma muita medicação, como uma pessoa que come muito. Então, o fígado é um dos órgãos que é mais resistente ao fígado. Para você chegar a danificar seu fígado, você tem que maltratar ele pauleira mesmo. Sendo que aí ele também é um órgão que também demora muito. Assim, você está com esteatose, grau 3, não é uma coisa também de eu vou tomar uma medicação aqui. Primeiro que não é toda medicação, existem muitas medicações que dizem que faz efeito e não faz.
Então é uma coisa que é bem interessante, essa questão de esteatose hepática. Então, e muita gente tem. Às vezes quando você vê paciente com a cintura abdominal um pouco mais com gordura ali, pode ficar ciente que ele também tem uma gordura visceral. Que o paciente ele engorda, né, vai começando aquela gordura pregar ali na parede do intestino. Tem gente que tem esteatose hepática, tem gordura também na parte do pâncreas, né? Tem paciente que quando você faz a ultrassom, não é só esteatose hepática, não. É toda a gordura visceral, né? Tá tudo comprometido. Tudo comprometido, né? Com gordura. Sendo que os hepatocitos, né? As células do fígado, ele começa a sofrer o dano pela a infiltração de gordura. Então ele vai passando esteatose 1, esteatose 2, esteatose 3, 4, vai chegando já uma questão cirrótica, né? Entra na questão da cirrose, que é a fibrose do fígado. Porque o fígado, além de várias funções que o fígado tem, inclusive na questão da insulina, e de muitas coisas, por isso que é muito interessante o cuidado, né, com o fígado diabético também. Tudo é envolvido, né? O ser humano é perfeito. Mas o fígado, ele, além dessas funções que ele tem, ele é como uma esponja. Ele serve para armazenar esse sangue, esse líquido que a gente tem. Então, ele é como uma esponja. Então, quando o paciente ele entra nesse período de fibrose hepática, que é o que acontece justamente com os pacientes etílicos, né, os pacientes bebem, né, eles ficam com ascite, que é justamente o fígado, ele fica como, era para ter uma aparência como esponja, ele fica fibrosado. É como a pele que cria uma cicatriz. Ele cria uma cicatriz, fica aquele negócio duro. Então ele não tem mais aquela capacidade de absorver, né? Então o corpo ele tem que colocar aquele líquido em algum canto. Então ele coloca para os membros inferiores, na maioria das vezes, e na parte abdominal, que é que chama ascites, né? Então o fígado é importantíssimo. E existe não só a questão de só quem bebe pode ter esteatose. Quem come, quem toma medicação também de forma... Tem gente que é viciado, está tomando antibiótico, está tomando anti-inflamatório, mistura com tudo. Então tem que ter cuidado com o uso crônico, porque às vezes o metabolismo da medicação, ele passa pelo fígado. Então o fígado já está ali, às vezes o cara está bebendo, aí o álcool passa pelo fígado. Aí você toma a medicação, passa pelo fígado. Aí come a comida gordurosa, passa pelo fígado. Então você está sobrecarregando ao ponto que... né? Aí no caso da esteatose hepática, se uma pessoa fizer uma dieta, a alimentação por si só resolve? Dieta e exercício físico resolve. Na verdade, eu acho que é a verdadeira saída. Existe hoje como inibidores de LP1, né, como o Ozempic, que ele é uma das mais usadas hoje, né, para esteatose hepática. Muito bom. É um dos padrões ouro hoje, o pessoal está usando muito. E tanto serve para, né, porque é como eu digo, não existe uma pessoa com um abdômen globoso ali, gorduroso, sem estar com a gordura visceral. Então, assim, se tem é porque tem dentro também. Então, também para perder essa gordura de dentro, visceral, tem que emagrecer. Não tem outra. Tem que emagrecer. Dieta e exercício físico. Dieta, exercício físico. E, às vezes, no caso, se for um paciente que é etílico, um paciente que realmente tem outros tipos de hábito que está causando esse dano, mudar esse hábito, né? Porque tem também um ponto que aí já não tem mais volta. E agora dando uma pausa aqui nessa entrevista, hoje nós estamos falando de saúde e você que em 2026 prometeu que ia cuidar mais da sua saúde agora em 2027, corre que ainda dá tempo e você sabe que o ano aqui no Brasil só começa depois do carnaval.
Olha, você precisa passar na Qualivida e fazer os seus exames. Lá na Qualivida você vai encontrar os mais variados profissionais de diversas especialidades. A Qualivida é referência aqui no Brejo Paraibano. E o melhor, saiu da consulta, o médico passou exames, lá mesmo você faz, porque o laboratório é próprio, sem demora, com um precinho que cabe no seu bolso. E outra, lá você encontra combos de exames para você fazer aquele check-up. Aproveita que o ano está só começando. Passa na Qualivida. Se é qualidade de vida, é Qualivida. Agora vamos voltar para a nossa entrevista. Comer de 3 em 3 horas ainda faz sentido para todo mundo? Então, esse tema é bem. Eu acho até meio controverso, sabe? Eu sou meio da linha do jejum intermitente. Eu sou da linha. Eu não sou muito dessa linha do 3 horas, não. Sim, respeito quem tem essa. Assim, depende também o que é que o paciente quer. Às vezes é uma hipertrofia, não sei. Depende da questão, mas em termos de saúde, eu acho que o jejum intermitente, esses intervalos, faz muito bem para o corpo, né? Isso é uma coisa milenar, você vê isso na Bíblia, você vê em todo canto. Essa questão do jejum não era só uma questão de penitência, como se diz, não era só uma questão de sacrifício, era uma questão também de saúde, né? Então, eu acredito nos intervalos, num bom intervalo, principalmente essa noite. Vamos para outra pergunta polêmica. Vamos lá. Carboidrato é vilão ou depende do contexto? Depende do carboidrato. Tem carboidratos que são bons. Na verdade, tipo, nós precisamos do carboidrato. Tem sem carboidrato até para o ganho de massa, de tudo, massa muscular. A gente também precisa, não é só proteína, a gente tem que ter também o carboidrato. Então, o carboidrato é energia, né? A gente tem que ter o carboidrato. Então, tem carboidratos que são melhores, né? Os carboidratos como batata inglesa, até a batata doce, essa parte mais de raízes, né? Acho que até nosso cuscuzinho também é bom. Ah. É bom o cuscuzinho. E aí, todo açúcar é igual para o corpo? Não. Tem outros tipos de açúcar. Se você for ver até esse açúcar que é do refrigerante, ele é outro tipo de açúcar. Já é outro tipo, ele não é esse açúcar vegetal, né? Que da cana de açúcar, essa coisa, ele já é outro tipo de. Então aquilo é uma bomba mesmo no metabolismo da pessoa. Próxima pergunta, que essa é quase como se fosse uma rapidinha mesmo. Vamos lá. Produtos Diet Light são realmente saudáveis? Olha, essa é polêmica também porque tem muita enganação aí. Na verdade, tem uns que tem muita coisa embutida. Eu acho que a pessoa tem que procurar o que tem menos ingredientes, né? Pão mais que tem menos ingredientes, tem padarias assim. Aqui em Bananeiras ainda se escuta que tem pães que são mais, né? Às vezes a gente escuta isso aí. Trigo e fermento e água. É uma coisa mais rústica, né? Porque aí o pessoal usa coisas agora. Então, assim, esses light, diet, tem que ter muito cuidado. Tem que ler rótulo. Tem que ler rótulo e assim, tem que ter muito cuidado com essa indústria. Essa indústria do alimento é pauleira. Né? Na sua opinião, o que é mais prejudicial hoje? Excesso de açúcar ou excesso de ultraprocessados? Rapaz, ultraprocessados. Porque aí já é a indústria jogando baixo mesmo. Aí já é o ápice do capitalismo mesmo. Porque eles fazem mesmo para a pessoa viciar mesmo naquilo, sabe? O excesso de doce, de corante. E eu digo que é um jogo que é baixo mesmo, porque eles, assim, tem substância cancerígena, que tem países que nem é aceito essas substâncias, nesses corantes, nessas coisas que aqui no Brasil é muito agrotóxico, que às vezes, agora eu vou citar um pouco meu pai, que ele é agrônomo, ele é muito preocupado com isso, e a gente conversa muito sobre isso, né? Não só agora
a questão também de frutas, bicho. Hoje, até pra gente tentar se alimentar bem, se a gente vai comer um morango, um abacaxi, o tanto de agrotóxico que tem, né? Às vezes tem países que já essas coisas já não são nem mais liberado, e aqui, infelizmente, no Brasil, se teve um retrocesso nessa questão. E também essa questão desses condimentos, desses corantes, né, que são proibidos, e aqui no Brasil ainda. Então tem que ter muito cuidado com esses alimentos. E outra coisa, tem pais, às vezes eu digo isso até comigo mesmo, e às vezes eu pego no pé mesmo, porque às vezes o que a gente não quer comer, que não dê os filhos. A gente tem que ter essa percepção, porque às vezes, eu não como um pips desse, mas dá o filho, né? Eu não como salsicha, mas dá ao filho, dá uma mortandela, então assim, a pessoa dá um embutido daquele, então assim, a pessoa tem que ter consciência também. Não é proibido comer, mas não vai comer todo dia. Justamente, é porque é isso que eu digo, como hoje tudo é muito, como a gente conversou no começo da entrevista, essa mudança de hábito, né, de alimentação, de cultural. Então você vê o aumento de câncer, essas comidas, essas substâncias dentro dessas comidas, desses conservantes que são altamente cancerígenos. Então a gente já começa o jogo perdendo de 3-0. Aí você vai comer uma fruta e verdura, lá vai cheio de veneno. Você está entendendo como parece que é tudo, se você não tiver cuidado, fica até difícil se alimentar hoje, né? Por isso que às vezes tem gente que planta em casa, prefere ir no sítio, uma banana, quando olha, a banana tem carbureto, tem não sei o que. É verdade. É complicado. Próxima questão. Dormir mal pode atrapalhar mais do que comer mal? Polêmica. Polêmica. É quase igual, assim, por causa da questão do cortisol, né? O corpo fica em estresse, é como se estivesse em batalha naquela. É como se fosse em defesa, né? O corpo fica naquela tensão direto, né? A falta de sono, meu amigo, é pauleira, porque você tem aumento de pressão, porque você não relaxa os seus vasos. Então você acaba com tudo, bicho, a mente. Não higieniza, né? Não higieniza, você fica. Se você passar. É tanto que dizem que se você passar tantos dias sem dormir, você enlouquece. A mente da pessoa. Estresse crônico interfere mesmo na glicemia e no peso? Ou é fake? Com certeza, por causa dessa questão que a gente comentou. Bem parecida, a questão do cortisol e esse estresse, essa inflamação crônica, né? Qual exame de rotina você recomendaria para que todo adulto deveria passar a fazer para acompanhar com mais atenção a saúde? Olha, o interessante é fazer desde o mais simples, né? O hemograma, porque medicina é como uma casa. Não adianta. Às vezes eu digo muito isso para uns pacientes meus que chegam, às vezes, doutor, passa uma ressonância magnética. Calma, vamos fazer logo aqui às vezes uma infecção urinária. Vamos fazer primeiro uma infecção urinária, um exame de urina para ver se é infecção urinária. Então, assim, é interessante ver desde o hemograma, as funções renais, funções hepáticas, TGO, TGP, né, ureia, creatinina, ver essa parte dos fatores lipídicos, o colesterol, né, total, para você saber se é o rim ou o bom que está alterado, né? Essa questão também dos hormônios é interessante para a mulher, tanto não só mulher como homem também, né? Que o homem também tem andropausa também. Então é interessante. Às vezes o paciente tem um problema de hipogonadrismo, alguma coisa que faz com que entre numa situação mais especial, como a menopausa precoce, alguma coisa assim, que é necessário uma reposição hormonal. Então, é interessante esses exames, T3, T4, TSH, que é para ver justamente essa questão da função da tireoide. É bom pedir justamente esses exames de hemoglobina, hemoglobina glicada, né, como a gente estava falando, insulina, vitamina D, vitamina B, magnésio,
Isso tudo é bem importante. É muita informação. É muita informação, é muita informação. E aí, para quem quer evitar o diabetes e também evitar problemas metabólicos, né? A partir de amanhã, qual seria o primeiro passo? Isso é interessante. Isso é uma das filosofias do nosso instituto. Você tem que dar... É o famoso dar um passo de cada vez, né? É a questão a constância do hoje e a cura do amanhã. Não importa como vai ser a chegada, o importante é a caminhada, né? Então você tem que ter aquela clareza de cada dia é um dia. Então você tem que ter aquela mudança de hábito, não pode ter aquela ansiedade, você não pode criar aquela ansiedade com o dia de amanhã. Então isso é uma coisa que é bíblico, você vê isso no estoísmo, você vê isso nas culturas mais sábias do mundo, você vê justamente que o problema do ser humano é a ansiedade. Aí às vezes tem gente que já entra num tratamento com ansiedade, como vai... Porque hoje virou até essa questão de emagrecimento, monjaro, tal, bicho, perdi 30 quilos em um mês, perdi 10... Tipo assim, virou como se fosse um status. Eu perdi tantos quilos em tanto tempo. Aí, pô, ficou com cabeça de monjaro, ficou com... Vixe, Não é? Virou essa polêmica, né? Essa coisa que não sou contra ao monjaro, mas assim, eu acho que a forma que estão se fazendo realmente tá muito complicada. Dá pena ver alguns profissionais dizer, bicho, monjaro é como iPhone, só é ruim para quem não pode comprar. Tipo assim, criando um certo comércio com isso, porque a gente sabe que a obesidade não é uma coisa fácil. Se emagrecer fosse fácil, todo mundo tava ali, né? Não depende de vários fatores, como a gente está conversando aqui, o hipotiroidismo, resistência insulínica, tem muita coisa envolvida, genética. Então, isso é uma coisa que não pode ser ignorada. Essa questão do tratamento com o monjaro não pode ser uma coisa banalizada. Né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso e além dessa... Porque a pessoa não perde só gordura, né? Você perde também massa magra. Então, tem paciente que... Porque às vezes entrar é fácil, mas aí não sabe dose de manutenção, não sabe dose de desmame, do jeito que entra, sai... na doideira, ninguém sabe como é a forma que veio essas medicações, de onde está vindo, porque eu lembro muito no tempo da Covid, o pessoal fez aquele alarme todo, essa vacina vem de onde, é o que, serve para quê e tal, e hoje o pessoal se injetando de todo jeito, tomando de todo jeito. E tem até as falsas agora, né? Tipo, tá quase como um tráfico, né? Tá. Quase não, né? É um tráfico. É um né? tráfico. E assim... Eu nunca gostei muito desse tipo de receita de bolo. Não estou criticando, acredito que o monjaro, a medicação em si, sabendo usar, tendo indicação, é uma excelente medicação. Agora, com responsabilidade. Com responsabilidade. Não sai aí tomando de todo jeito, comprando de todo jeito, aplicando de todo jeito, porque aí já está começando a ter casos de pancreatite e outras coisas. Claro, tem muito mais benefício do que malefício. Mas assim, talvez você possa se dar mal em algum caso. E chegamos ao final da nossa entrevista. Já quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. E quero também que você diga onde é que você atende aqui em Bananeiras ou em outras cidades, se houver, próximo aqui do Brejo. Eu agradeço aqui a vocês o convite maravilhoso. Foi uma conversa fiquei muito à vontade conversando aqui com vocês, um papo maravilhoso. Eu aqui em Bananeiras atendo na Qualivida. Eu abri meu instituto lá, Cavalcante de Albuquerque. Esse dia vai sair a inauguração. Estão quase abrindo. Tá quase lá. Mas algumas pessoas já conheceram, já foram lá, já atendi algumas pessoas lá. Já tá ficando bacaninha, o pessoal tá gostando. E eu atendo lá, com o nosso amigo Barrinha, junto com a Qualivida, uma parceria maravilhosa. E estamos juntos. E temos muitas novidades. Em breve a gente dá os spoilers. Vamos. Agora vamos olhar para nossas câmeras. Pessoal, esse é o episódio 160. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser.
Tchau. Boa noite.